Boa noite, pessoal. Bora acabar agora de uma vez com fluxos meio porosos? Essa aqui, pessoal, vai ser a última aula, então se vocês tiverem dúvida, por favor, tirem essas dúvidas. Eu mandei a resolução bem passo a passo, num PDF, então se vocês tiverem dúvidas, olhem o PDF. Essa videoaula, ela é bem importante porque tem algumas fórmulas que eu acabei escrevendo elas erradas aqui, foi uns erros bem pequenos. E também teve um esclarecimento em algumas fórmulas, bem importante. Então, é bem importante assistir essa videoaula aqui. Também eu vou detalhar a resolução dos exercícios aqui para quem tiver dúvida ou achar melhor uma explicação em videoaula. Mas bora lá então, pessoal. Começando novamente, bora dar uma vista rapidinho de novo sobre as fórmulas que nós vimos. A primeira fórmula é a perda de carga, pessoal. A perda de carga é o ΔH, que é igual ao Hzão, que é a diferença de cota para montante, para jusante, que no caso aqui seria o Hzão, dividido pela queda de potencial, pessoal. Quantidade de quedas de potencial. A quantidade de quedas de potencial, ela sempre vai ser esse espaço aqui entre as linhas tracejadas. No caso aqui, ó, primeira linha tracejada, segunda linha tracejada. E você vai contando eles até totalizar. Isso aqui nós vamos fazer nos exercícios, então, caso tenha dúvida de como fazer essa contagem, nós vamos resolver ela mais tarde. A perda de carga, um ponto pessoal, é a perda de carga aqui no ΔH vezes o Nzinho. O Nzinho é a quantidade de linhas potenciais, ou seja, essas linhas tracejadas que nós temos até um determinado ponto. Então, por exemplo, aqui no ponto A, nós temos uma, duas, três linhas tracejadas. Então, nesse caso aqui, o Nzinho seria 3. Gradiente hidráulico, pessoal. Se você olhar bem a forma dele, ele é a perda de carga sobre o comprimento de um maciço. Então ele basicamente ele também é uma perda de carga. Só que ele com valor muito grande é ruim. É isso que nós vamos ver nos exercícios mais para frente, inclusive numa comparação. Mas o gradiente hidráulico, nós sempre vamos trabalhar com esses quadradinhos aqui. A gente sempre vai ter que ter as dimensões do quadradinho. Por exemplo, aqui nós temos o lado do quadrado que é Lzão aqui, que a gente joga aqui na fórmula. Então, a gente sempre vai ter a medida do Lzão desses quadrados aqui. E toda vez que você ver o gradiente hidráulico alguma fórmula, nós sempre vamos trabalhar com um desses quadrados. A vazão total do sistema é essa formulinha aqui, ó. Coeficiente de permeabilidade, que o exercício ele tem que dar, vezes a cota da montante para jusante, que tem aqui, ó, vezes a quantidade de canais de fluxo, que são o espaço entre as linhas contínuas, aqui é um espaço bom para contar, no caso são esses espacinhos aqui, você conta quantos eles têm, e aqui novamente a quantidade de quedas potenciais, que são o espaço entre as linhas tracejadas, são o espaço entre as linhas equipotenciais. Você conta a quantidade delas. Nós vamos fazer isso nos exercícios mais para frente e aí fica mais claro. É, a força de percolação no volume todo, ela é dada por essa formulinha aqui, pessoal. E também tem a força de percolação por unidade de volume. É mais usual nós utilizarmos a força de percolação por volume, essa formulazinha aqui ó, do FP, que é igual ao gama W, que é a densidade da água, o peso específico da água, que lembrando, sempre é 10, vezes o gradiente hidráulico. Ou seja, tem o gradiente hidráulico aqui, a gente vai ter que trabalhar com um quadradinho. Essa é a forma mais utilizada. Essa daqui, normalmente nós temos que ter um volume, uma coisa um pouquinho mais difícil de nós termos. Mas então, quase sempre nós vamos trabalhar com essa segunda fórmula. O gradiente hidráulico crítico, que também é conhecido como efeito de piping, ou areia movediça, ou também a ruptura interna do maciço, é dado por essa fórmula aqui, gradiente hidráulico crítico, que é igual a perda de carga crítica sobre o comprimento do maciço, esse aqui é a primeira parte da fórmula, ou ela também pode ser dada por essa segunda fórmula, que é o peso do solo saturado, peso específico do solo saturado, menos o peso específico da água sobre o peso específico da água.
Normalmente nós vamos trabalhar com essa segunda fórmula aqui para determinar o gradiente hidráulico crítico. E, pessoal, bem importante, para que não corra o efeito de piping, o gradiente hidráulico, do ponto que a gente está analisando, sempre tem que ser menor que o gradiente hidráulico crítico. Se não der, não está ok. E, por último, aqui dessa formulinha aqui, nós temos o fator de segurança, que é o gradiente hidráulico sobre o gradiente hidráulico crítico sobre o gradiente hidráulico, e ele tem que ser maior que 4. Só para lembrar, pessoal, só porque um resultado às vezes dá menor que 4, porém ele passa aqui no gradiente hidráulico crítico, nessa verificação, não significa que vai dar ruim na barragem. Significa que às vezes você tem que redimensionar, você pode às vezes trabalhar com um pouco mais de fiscalização. Depende do valor do trabalho que você está no caso a barragem, a situação que você está trabalhando. Agora, as últimas formulinhas aqui, pessoal, que são as formulinhas de mecânica dos solos, essa fórmula aqui foi essa tensão total e a pressão que tiveram alterações. A tensão total, pessoal, ela vai ser o peso do solo saturado vezes Hzinho1. Hzinho1 ela é a espessura da camada de solo que tem até o ponto que nós estamos analisando. Aqui é o ponto A. Ó, é a distância do ponto A até onde tem o solo. Essa camada aqui de cima é a água. Lembrando disso. Então, basicamente vai ser esse o peso específico do solo vezes essa distânciazinha aqui. Agora, a segunda parte da fórmula, que sofreu alteração, aqui, ó, peso específico da água vezes Hzão-A. O que significa Hzão-A, pessoal? Existem algumas situações que esse Hzão aqui, ele não vai ser o valor que deveria entrar aqui. Ele vai ser, inclusive tem um exercício, às vezes pode ser uma camada de água menor. Então, é bem importante que escrever o Hzão para diferenciar. Nesse caso aqui, ele entraria como Hzão mesmo, porém a gente vai trabalhar com um caso que ele não vai ser esse Hzão, ele vai ser uma outra cota. A próxima fórmula é a poropressão analisando um ponto específico, que vai ser o peso específico da água vezes o HA, que é a cota aqui da água, mais a cota do solo. Ou seja, basicamente a distância do nível da água até o ponto A que nós estamos analisando. Por que nós incluímos tanto como a água quanto o solo para poropressão? Lembrando, poropressão é pressão da água, pressão neutra, mesma coisa. A pressão que a água faz em um determinado ponto. Por que isso? Porque, lembrando, o solo está saturado, então ele acaba gerando uma poropressão aqui. Fechou então essa parte? A próxima parte é aqui, ó, é o HP. O HP é a perda de carga que nós vimos lá atrás, que vai ser o ΔH, que é a perda de carga, vezes o Nzinho, que é a quantidade de linhas equipotenciais. No caso aqui, até o ponto A é 3. E a tensão efetiva é a tensão total menos a poropressão. Fechou então as fórmulas para começar a fazer os exercícios. Aqui, pessoal, vamos fazer o exercício 1. O exercício 1, pessoal, a gente tem aqui uma cortina, ele fala que essa cortina tem 100 metros de comprimento, bem importante isso, esse dado. Ele fala que ele quer que calcule aqui essa cortina a quantidade de água que percola por mês através desse maciço permeável. E dois detalhes importantes, ele passa o comprimento da cortina, que é 100 metros, ele pede também por mês. Lembra que aquela nossa fórmula da vazão, ela calcula por unidade de volume. Então, depois de nós fazermos aquela forma do Qzão, a gente ainda tem que multiplicar por 100 metros. E também ele pede aqui a pressão neutra no ponto A, que é utilizar aquelas últimas formulinhas que nós vimos. Quais dados que são importantes para nós aqui, pessoal? O Kzinho, que basicamente o coeficiente de permeabilidade aqui do solo, que nós estamos analisando. Esse valor aqui da cota da montante para jusante, que é 15 metros, então a Hzão ele vai ser 15 metros. E aqui, ó, essa cota aqui até o ponto A, que ela é de 25 metros, que nós vamos usar para o cálculo da poropressão. Então vamos aqui dar continuidade.
Agora, pessoal, no exercício aqui, na questão A, ele quer o cálculo da vazão. Nós temos aqui fácil, coeficiente de permeabilidade, que é 1,4, vezes 10 a menos 4. Importante, centímetros por segundo. Então, a unidade nossa do Hzão ele vai ter que estar centímetros, porque o nosso coeficiente de permeabilidade está em centímetros. Fechou? Então, bora dar continuidade agora aqui. Nós temos aqui, antes disso, a gente tem que também determinar, claro, a quantidade de canais de fluxo que nós temos, quantidade de canais de quedas potenciais que nós temos, canais de fluxo, pessoal. Aqui, ó, lembrando, eles são o espaço entre as linhas contínuas, pessoal. Os canais de fluxo. Então aqui, ó, nós temos 1, 2 e 3 canais de fluxo, novamente. 1, 2 e 3 canais de fluxo. Então aqui é 3. Agora, nós temos aqui a quantidade de quedas potenciais passa entre as linhas tracejadas. Então, bora contar lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechou? Então agora a gente pode pegar e dar continuidade no exercício. Tem isso aqui, só fazer a multiplicação. Vai obter esse valor aqui de 0,0105 centímetros cúbicos por segundo. Só que daí, lembrando, tem um detalhe, pessoal. A gente quer isso aqui na extensão toda. Então nós temos que pegar e multiplicar por 100 metros. Só que aí o que acontece? 100 metros, a gente tem que converter para centímetros, que dá 10.000. E depois de a gente fazermos essa multiplicação, lembra que ele também quer em mês, isso daqui, esse valorzinho aqui, que é centímetros cúbicos por mês. Então a gente tem que pegar e fazer essa conversão para mês. Aí a gente multiplica por 60 segundos, 60 minutos, 24 horas, 30 dias. E nós vamos obter esse valorzinho aqui, que é a resposta da nossa letra A. Agora nós vamos para a nossa letra B, que ela quer pressão neutra aqui no ponto A. O nosso próxima informação importante aqui, ó, é essas duas cotas aqui, a cota aqui do topo do nível da água, essa cota aqui de solo até o ponto A. Aí nós temos que trabalhar com essas três formulinhas, pessoal. A primeira é a fórmula da pressão que nós queremos utilizar. Ela é a densidade da água vezes a cota da água, lá do topo do nível da água até o ponto que a gente está analisando, menos a perda de carga. A fórmula da perda de carga ela é dada por o Nzinho, que é a quantidade de quedas potenciais até o ponto que nós queremos analisar, vezes a perda de carga. E a perda de carga é dada pela diferença de cota da montante para resultante, que é o Hzão, dividido pelas quedas de potenciais que tem o sistema. O que nós não temos aqui é essa Nzinha aqui. Se vocês olharem lá no exercício anterior, porque alguma razão o PowerPoint não me deixa voltar slides para trás, muito legal. Vocês vão ver que tem 3 linhas tracejadas até o ponto A, porém o ponto A ele está localizado bem no meio, não no meio, bem no meio, ele está localizado um pouquinho antes do meio. Então, se vocês perceberem, ele está praticamente 3 linhas tracejadas e meia. A gente considera meia mais por questão de segurança mesmo. Ele está mais ou menos, sei lá, daria uns 3,4. Mas por questão de dar um pouquinho mais de segurança, a gente joga 3,5. Então, a gente pode, o Nzinho nosso vai ser 3,5. Então, bora calcular agora o ΔH. O nosso Hzão a gente tem que ele é 15 e a nossa queda de potenciais a gente tem que são 6 que a gente achou anteriormente. A gente calcula e a gente vai descobrir que a queda de potencial por linha de potenciais é 2,5 metros. Agora, a perda de carga, ela é dada por essa formulazinha aqui, ó. Lembra, a quantidade de quedas potenciais vezes a perda de carga. Lembra que eu falei antes que era 3,5? Então vai ficar 3,5 vezes 2,5, que a gente acabou de descobrir o valor da perda de carga. Nós vamos descobrir o valor da queda de potencial nesse ponto A, que é 8,75 metros.
Agora o próximo passo é a gente calcular a poropressão. A poropressão ela é dada para a fórmula aqui, que é a densidade da água vezes a cota da água menos a perda de carga. A cota da água, lembra que eu falei para vocês anteriormente, pessoal? Ela sempre vai ser dada do nível da água até o ponto que a gente está analisando. Ou seja, lá do topo até a parte de baixo, porque o solo está saturado. Nesse caso aqui, vai ser 15 mais 25 metros, que totaliza 40 metros. O peso específico da água, sempre 10. Aqui é 40, igual eu expliquei. E aqui nas quedas potentes, na perda de carga, a gente calcula 8,75. Você multiplica isso daqui e você achou a poropressão no ponto A. E se encerra essa questãozinha aqui, esse exercício. Bora para o próximo exercício aí, pessoal. Aqui, pessoal, a seção transversal de uma barragem. Eu falo seção transversal, uma barragem com 120 metros, bem tranquilo. E ele passa aqui para nós o coeficiente de permeabilidade, que é 2,5 vezes 10 a menos 3, e a densidade do solo saturado, que é 20 kN sobre metros cúbicos. Basicamente, o que ele quer na questão A é que, no caso, existem duas situações para essa barragem. Uma situação com dreno do pé e outra situação sem dreno de pé. Ele quer saber qual dessas duas situações que tem uma vazão maior. Então, nós vamos ter que fazer o cálculo da vazão duas vezes. Aqui está a barragem sem dreno de pé. Esse aqui é o comportamento dela. Aqui, ó, pessoal, o Hzão, que é a cota da montante para jusante, que nós vamos usar agora. Esse dado bem importante. Vamos dar continuidade então para o exercício, pessoal. Nós temos aqui o Hzão, mas nós vamos ter também esse slide aqui na próxima parte. Esse daqui, galera, é a barragem com filtro aqui, ó. Se vocês perceberem que tem esse filtro aqui. Lembrando, pessoal, o filtro, ele é um material mais permeável, então ele praticamente força o fluxo aí para ele. Isso aqui você acaba até diminuindo até o gradiente hidráulico, dependendo da situação. Porém, você acaba aumentando o fluxo da barragem. Você acaba criando, às vezes, um fluxo maior. Bora lá, galera. Aqui tem a barragem sem filtro, que nós vamos fazer o cálculo do volume primeiro dela. Aqui está a fórmula do volume. O casinho está no slide anterior, então é só nós pegarmos ele lá. O Hzão, nós temos aquele que é 10. E a quantidade de redes de fluxo, nós vamos contar agora. Bora contar aí, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5. Fechou? Agora vamos contar a quantidade de quedas potenciais que nós temos. Bora contar aí espaço entre as linhas tracejadas, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então aqui vai ser 12. Nós pegamos isso daqui, substituímos aqui e nós só fazemos calculinho e nós obtemos o valor da vazão da barragem sem filtro. Agora vamos fazer o cálculo da barragem com filtro. Mesma fórmula. O que vai mudar nessa barragem, pessoal? Se vocês olharem aqui, ó, o coeficiente de permeabilidade é o mesmo porque é o mesmo solo. Aqui, o nível da água, se você olhar, ele permanece inalterado, né? Tanto nessa barragem quanto nessa. O número de rede de fluxo, se vocês forem olhar bem, ele também permanece inalterado. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. O que mais está alterado agora é a quantidade de quedas equipotenciais que nós temos. Então, bora contar aí quanto que nós temos agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos 9 quedas potenciais. Então, isso que vai mudar nosso exercício. Aqui vai virar 9. Se vocês olharem, ele mudou totalmente o comportamento. Aqui era uniforme, bem distribuído, agora não. Virou meio que assimétrico e está tudo
concentrando nesse ponto aqui. E aqui está a formulinha nós substituindo, mantém os dados, só substitui o ND por 9. Calcula. Então, pessoal, se vocês olharem, a questão ela queria qual que era a vazão maior entre a com filtro e sem filtro. A resposta é que a barragem com filtro ela tem uma vazão maior. E essa é a resposta do nosso exercício. Agora ele quer saber a pressão neutra no ponto A. Os dados importantes para nós, pessoal. O Hzão aqui e a cota aqui, ó, do nível da Terra até o A. E lembrando que o HA vai ser a combinação do Hzão com essa cotinha aqui. Então vai ser do topo até o A. E essa é a nossa informação importante. Aqui estão as fórmulas de cálculo da poropressão, da queda de potencial da perda de carga total e a perda de carga unitária, pessoal, que nós vamos usar para cálculo da poropressão. Bora começar aqui pela perda de carga unitária, pessoal. Nós temos o Hzão, que nós vimos anteriormente, que é 10. Nós temos o perda de cargas, aqui a queda de cargas, que nós temos 12, que nós contamos anteriormente. Então, a gente tem a perda de carga, que ela vai ser 0,833 metros. A próxima fórmula é a perda de carga total, que ela é dada pela fórmula do Nzinho vezes o ΔH. O Nzinho, pessoal, inclusive a gente até já chegou a contar anteriormente naquele nosso exemplo genérico lá atrás. Porém, se vocês forem contar a quantidade de linhas tracejadas que nós temos entre cada, até o ponto que nós estamos analisando é 3. Então aqui é 3 o Nzinho. Nós multiplicamos pela perda de carga, nós obtemos a perda de carga até o ponto A, que é 2,5. Agora nós temos aqui, ó, podemos fazer o cálculo da poropressão. Nós temos aqui o peso específico da água, que sempre é 10. Nós temos aqui a cota da água, que é do topo do nível da água até o ponto inferior lá no ponto A. Lembrando, o nível da água lá, a camada d'água, ela é 10. E a camada do solo até o ponto A, ela é 10. Então, esse valor aqui vai ser 20. E aqui a perda de carga que a gente calculou que é 2,5. Aí, nós conseguimos calcular que é 175. E acabou a questão B. Agora, a questão C, ela que está se tratando sobre o fenômeno de pipe nessa região rachurada aqui. Fenômeno de pipe, a gente tem que calcular o gradiente hidráulico crítico e o fator de segurança. Então, bora começar aí, pessoal. Ele também solicitou lá a força de percolação. E aqui está a forma de percolação. A força de percolação é o peso específico da água vezes o gradiente hidráulico. Só que a gente não tem um gradiente hidráulico. O gradiente hidráulico ele é dado pela perda de carga sobre o comprimento do maciço. A perda de carga nós temos que é 0,833, que nós calculamos anteriormente. E o comprimento do maciço nós temos que indica no desenho, que é 4. E com isso nós conseguimos calcular. Aqui nós temos a formulinha do gradiente hidráulico. Resolvida é 0,208. Agora nós podemos calcular a força de percolação. Nós sabemos que o peso específico sempre é 10, só substituir, multiplicar. E essa é a unidade final aqui da força de percolação, que é dada em kN sobre metros cúbicos, já que a densidade da água é kN sobre metros cúbicos e o gradiente hidráulico não tem unidade. Agora nós podemos pegar e calcular o gradiente hidráulico crítico e comparar com o nosso gradiente hidráulico nesse ponto. O gradiente hidráulico é dado pelo peso específico saturado do solo menos o peso específico da água sobre o peso específico da água. Nós temos que o peso específico saturado do solo é 20, então vai ficar 20 menos 10 sobre 10, que vai resultar em 1. Agora nós podemos comparar com o nosso gradiente hidráulico, que é 0,208. Então, o gradiente hidráulico nosso é menor que o gradiente hidráulico crítico. 0,208 que é menor que 1, então está ok, não vai acontecer a ruptura interna. Agora nós temos que calcular o fator de segurança, que é uma segunda verificação nossa, que é o gradiente hidráulico crítico sobre o gradiente hidráulico.
basicamente vai dar 1 sobre 0,208. Isso vai dar 4,87, que é maior que 4. Ou seja, lembrando, o fator de segurança é meio que um coeficiente de segurança nosso que nós temos para avaliar se, tipo assim, tem uma margem de segurança boa. Aqui ele tem essa margem de segurança boa, então está ok. Agora nós vamos para o nosso próximo exercício, que é basicamente sobre um tubo que vai ser instalado em uma vala. No caso aqui ele fala que é um missário de águas residuais. Aí tem uma profundidade média de água, uma lama de água de 0,4 metros acima. E basicamente ele quer que essa vala se encontre seca para a instalação. Então, bora ver a nossa rede de fluxo do sistema. Aqui está a nossa rede de fluxo do sistema. Aqui está a lâmina de água que eu falei. É bem importante na hora que nós formos calcular aqui a tensão total, pessoal, igual eu falei. É, Nós temos aqui o nosso Hzão, pessoal, lembrando, é a diferença cota da montante aqui, ó, para jusante. Ou seja, ele vai ser, nesse caso, 6 metros. E nós temos aqui nosso coeficiente de permeabilidade e nosso peso específico do solo saturado. Com esses dados aqui, nós já conseguimos começar a calcular nossos valorizinhos. Porém, bora ver agora o que ele quer nas nossas questões. Primeiramente, ele quer aqui que nós calculemos na questão A, basicamente a quantidade de água que teria que bombear diariamente para manter o interior da vala seco. Ou seja, nós temos que calcular a vazão desse sistema. Só que tem dois detalhes, pessoal. Primeiro, essa vala ela se estende para os dois lados. Ela não é só desse lado, ele também tem o outro lado. Inclusive, tem um símbolo do desenho que acaba mostrando isso. Assim que eu voltar no desenho, eu mostro. E segundo, ele está falando aqui, ó, diariamente. Então nós temos que calcular o valor por dia. Tranquilo? O próximo, ele quer saber o caminho que uma partícula, se ela originasse a partir de um ponto lá chamado X, onde que ela acabaria? O C, ele quer a tensão vertical, também conhecido como a tensão total, ele quer a tensão vertical efetiva e a poropressão, pressão neutra, que é a pressão da água antes e após a escavação, que aqui calcula a força de percolação no elemento tracejado e também verificar o piping nele. Então vamos começar aí, pessoal. Aqui temos nosso desenho, a gente já consegue começar a ter os dados suficientes para calcular aqui a nossa vazão. Nossa vazão, coeficiente de permeabilidade, que é 6 vezes 10 a menos 4. Nós temos aqui a nosso Hzão, que é a diferença de cota da montante para jusante, que ela vai ser 6 metros. Então aqui vai ser 6. Nós temos aqui a quantidade de rede de fluxo. Bora contar aí a quantidade de rede de fluxo que nós temos. Agora, pessoal, esse autor ele não dividiu entre linhas tracejadas e para linhas equipotenciais e linhas contínuas para linhas de fluxo. Então, como é que nós sabemos quais são linhas de fluxo e linhas equipotenciais? Pessoal, as linhas de fluxo, elas sempre vão ser aqui, ó. Bora contar aí a quantidade de canais de fluxo que nós temos aqui, ó. Ó, pessoal, nós conseguimos perceber os canais de fluxo que eles sempre vão da onde tem água, no caso aqui a montante, eles acabam aqui, ó, na jusante. E aí, nossas linhas equipotenciais, eles estão perpendiculares a eles. Então, normalmente, nossos canais de fluxo também sempre vão ter uma fórmula mais redonda. Nossas linhas equipotenciais, normalmente, elas acabam tendo um formato que tende a ser um pouquinho mais reto. Não é uma regra, mas é para você ter uma noção melhor no caso dessa apresentação aqui. Mas bora contar aí, pessoal. Ó, nós temos aqui, ó, um canal de fluxo, dois canais de fluxo, três canais de fluxo, quatro canais de fluxo, cinco canais de fluxo. Agora nós vamos contar aqui, ó, nossa quantidade de quedas potenciais que nós temos. Que seria, no caso, espaço entre as linhas tracejadas. Mas nesse caso aqui vai ser espaço entre essas linhas aqui, ó. Bora lá. Uma queda potencial, duas quedas potenciais, três, quatro,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Não esquece desse sinalzinho aqui não, pessoal. Senão você acaba errando a questão. Então nós temos todos esses valores, agora nós pegamos e conseguimos calcular. E aqui está a nossa formulazinha, nós temos o nosso coeficiente de formabilidade ali, que é 10 a menos 4, 6, que é a diferença de cota, certinho. Nós pegamos e calculamos a vazão em metros cúbicos por segundo. Mas aí lembrando, aqui ó pessoal, esse símbolozinho aqui, pessoal, ele representa que toda essa estrutura também está espelhada para o outro lado. Ou seja, então a vala ela continua no outro lado. Eles aqui espelhando no outro lado, então a gente tem que multiplicar por 2. Aqui nós está multiplica por 2, nós temos agora a nossa vazão final desse sistema. Mas tem outro detalhe. Ele quer isso aqui, a vazão diária. Então nós temos que converter de segundo para dia. É só nós multiplicarmos aqui, ó, 60, que é segundos, 60 de minutos, 24 de horas. Multiplicando isso daqui, nós temos a vazão aqui em metros cúbicos por dia. E nisso nós acabamos a questão A. Agora, a próxima questão, ele quer simplesmente saber, aqui ó, surge uma partícula nesse ponto X aqui. Ele quer saber qual é o ponto provável que ela vai surgir próxima. Pessoal, o ponto provável que ela surgir próxima é o ponto C. Se vocês acompanharem aqui, ó, o canal de fluxo dela, ele acaba aqui, ó, próximo ao ponto C. Por que sempre ela segue um canal de fluxo? Sim, essa é bem que uma regra que nós estabelecemos quando nós montamos essa rede de fluxo. Nossas linhas de fluxo não podem interceptar outras linhas de fluxo. Então, seguindo essa regrinha aí, ele vai acabando saindo aqui no C. Sempre uma partícula só segue uma rede de fluxo. Agora, a próxima questão, a letra C aqui, ó. Ele quer saber aqui, ó, as tensões verticais efetiva e neutra no ponto P antes e após a escavação. O que significa, pessoal? Essa tensão vertical efetiva antes e após a escavação. O que acontece, pessoal? Antes da escavação, esse sistema aqui, ele não tinha essa percolação de água. Ele era um sistema que ele era contínuo. Mais reto que isso aqui, é claro, né? Ele era mais contínuo que isso aqui. Então, pessoal, ele não tinha essa percolação de água. Então, na hora que nós fôssemos calcular a poropressão, que nós acabamos descontando a perda de carga devido à percolação, que é o HP, nós não descontamos ele. Essa é a maior diferença. Nós fazemos todos os cálculos normal, mas na hora que nós chegamos na poropressão, nós não descontamos o HP. Tranquilinho? Agora, depois que dá a escavação, após a escavação, que nós calculamos com essa perda de carga aqui da percolação da água. Então, bora pegar nossas informações mais importantes aqui, pessoal. Aqui, ó. Essa diferença de cota aqui da água, isso daqui, na nossa tensão, tensão total que nós vamos calcular, nós vamos usar essa cota de água aqui para calcular. No caso aqui, a parcela da água. Aquele Hzão ele vai ser então 40 aqui, ó. Isso daqui vai ser o Hzão A. Essa altura cota aqui de 40. E o resto então aí vai ser o que a gente chama de Hzinho I. Hzinho 1, que a gente chama o resto, que vai ser 8,2. Aí, pessoal, o nosso Hzinho, pessoal, que nós usamos lá na poropressão, ele vai ser essa diferença de cota aqui, do nível aqui da água, que é do 0, até aqui na parte inferior do 8,6. Esse vai ser o nosso Hzinho A. Então, ele vai, quando a gente for calcular lá a poropressão, a gente vai usar esse valorzinho aqui. Quando nós for calcular a tensão total, nós vamos usar para a água esse valorzinho aqui. E quando nós formos calcular a parcela do solo, vamos usar esse valor aqui. Aqui está a densidade do solo saturado, que é 19. E fechou. Agora é só resolver o exercício. Aqui nós vamos fazer agora o cálculo antes.
Tá aqui, ó, pessoal. O peso específico do solo saturado que nós temos que é 19. Nós temos aqui o Hzinho, que é a diferença de cota aqui do final do nível da água até o ponto P que a gente quer analisar. Isso aqui é o Hzinho. Nosso Hzão aqui, ó, é essa diferença de cota aqui da água, esse nívelzinho. Esse aqui é o nosso Hzão A. E a nossa densidade da água sempre é, lembrando, sempre é 10. Agora a gente pode pegar e dar continuidade. Aqui vai ser, então, 19 vezes 8,2, que é essa diferença de cota. Aqui tem, lembrando que desse ponto aqui, no topo até embaixo, é 8,6. Só que a gente tem que tirar essa camadinha aqui de água, que é 40 centímetros. Então, 8,6 menos 0,4 é 8,2. Agora, nós temos que pegar também e fazer esse cálculo agora para camada de água, que é 0,4 aqui, ó, 0 para 0,4 vezes a densidade da água. Como a gente fazer essa continha, nós vamos obter a tensão total, que é 159,8 kN sobre metro quadrado. Agora nós fazemos o cálculo da nossa poropressão aqui, que vai ser a densidade da água, que sempre é 10, vezes aqui o... Um momento aí, pessoal. Aqui, ó. A densidade da água que é 10. O HA, pessoal, que ele vai ser a cota aqui do topo do nível da água até o ponto P que a gente está analisando. Então vai ser aqui. Essa cota agora vai ser o 8,6. Esse aqui vai ser o Hzinho, o Azinho. E o Hzinho P, que é a perda de carga que nós sabemos que é zero, porque nessa situação nós estamos analisando antes da escavação. Nós temos aqui certinho 10 vezes 8,6, que é igual a 86. Agora a gente pode calcular a tensão efetiva, que é igual a tensão total, menos a poropressão, pressão neutra. E nós temos 159,8 menos 86, que resulta aqui em 73,8 kN sobre metros quadrados. Pronto, nós fechamos o antes. Agora a gente tem que calcular o depois. No caso aqui, nosso sistema depois, bem tranquilinho. Agora, no nosso sistema depois, agora nós temos essa perda de carga. Nossa tensão total, ela mantém inalterada, pessoal, que não muda a nossa poropressão. Como nós temos a perda de carga, nós temos que calcular agora a perda de carga do nosso sistema. Nós temos o Hzão, que ele é 6. Nós temos aqui a quantidade de quedas equipotenciais, que é 10. Consequentemente, nós temos a perda de carga por linha equipotencial, que é 0,6. Agora, nós temos que fazer a perda de carga até o ponto que nós estamos analisando, que é o P. Se vocês olharem na figura anterior, nós temos esse valorzinho que é igual a 2. Aí é só pegar aqui, ó, multiplicar por 2,6, fechou. A perda de carga aqui até o ponto P é 1,2 metros. Agora nós podemos calcular para a pressão com essa formulinha aqui. Só substituir os valorzinhos. E agora a nossa poropressão aqui, depois que teve a escavação, é 74 kN sobre metro quadrado. É só agora calcular a tensão efetiva. Nós temos aqui a substituição dos valores. E a tensão efetiva é 85,8 kN sobre metro quadrado. Desculpa aí por ter ido um pouquinho rápido, pessoal. Estou em ritmo de festa aqui. Mas é um cálculo idêntico ao que nós fizemos anterior. Então é bem tranquilo. Esses cálculos, que nem vocês podem ver, eles não são complexos. O problema é você saber puxar as informações corretamente. Mas bora tocar fogo aí, pessoal, aqui na questão D. Ele quer saber a força de percolação do elemento tracejado e saber se ocorre o fenômeno de piping nesse elemento tracejado. Tranquilo. Ó, o que é importante aqui, temos a dimensão disso aqui, que ele é 2 por 2. Bem importante. Então, bora começar a resolução aí, pessoal. Primeiro, a gente calcula o gradiente hidráulico, que nós temos aqui, a perda de carga que nós calculamos, que é 0,6, e aqui o comprimento maciço que nós vimos anteriormente, que é 2. Aí é só substituir o gradiente hidráulico, é 0,3. Agora é só calcular a força de percolação.
Densidade da água sempre é 10. 10 vezes 0,3 vai resultar em 3 kN sobre metros cúbicos. De boinha. Aí agora a gente pega aqui, ó, e nós temos aqui o gradiente hidráulico crítico que nós vamos calcular. Nós temos o peso saturado do solo aqui, menos a densidade da água, sobre a densidade da água. O peso saturado do solo é 19, 19 menos 10 sobre 10, 0,9. Agora nós comparamos o gradiente hidráulico com o gradiente hidráulico crítico, vai ser 0,3, que é menor que 0,9. Portanto, esse sistema está ok, está tudo certo. O nosso fator de segurança que nós temos que fazer agora é que o fator de segurança ele tem que ser maior que 4. No caso, essa aqui é a bibliografia que eu estou usando de referência. Então, o nosso fator ele vai ser aqui, pessoal, substituindo 3. Ele vai ser menor que 4. Então, não está ok. Mas o que isso aqui significa? Aqui no nosso gradiente hidráulico crítico, a gente acabou de confirmar que não vai ter a ruptura disso. Só que o nosso fator de segurança diz que não está ok. O nosso fator de segurança diz que o quão mais seguro que está esse sistema. Se aqui tivesse dado 0,15, aqui teria dado 4. Então estaria ok. Mas o que isso aqui significa? Vamos dizer que numa barragem existente, dependendo do ponto que você analisaria, você teria que tomar cuidado para ver se não ia acontecer a ruptura nesse sistema, se não ia dar sinais, no caso do piping, que é a liquefação, que é algo que acontece devagar. Teria que ter basicamente uma fiscalização maior. Se esse valor fosse menor ainda, às vezes compensaria você praticamente fazer uma alteração na estrutura da barragem. Só que isso é complicado, você tem que praticamente desviar o curso. É muito complicado para fazer isso. Raramente é feita essas alterações. E no caso de um pré-dimensionamento, aí vai ficar seu quesito. Por exemplo, 3 não está tão distante de 4. Isso daqui a gente está vendo é um sistema de valas. E isso daqui provavelmente no futuro é capaz de às vezes até mesmo isso aqui ser tampado. Então, se for ser tampado, não tem por que preocupar tão ponto assim com o fator de segurança, porque não vai acontecer a ruptura. Fechou? Então, agora nós vamos para o nosso último exercício aqui, pessoal. Basicamente, nós vamos pegar aqui uma rede de fluxo bidimensional em torno de uma ensecadeira de grande desenvolvimento. Da densidade de solo saturado, nós temos aqui, que é 20 kN por metro cúbico, e coeficiente de permeabilidade que nós temos 5 vezes 10 a menos 4 metros por segundo. Inicialmente, ele quer saber quanto volume de água escoada diariamente por metro de desenvolvimento da ensecadeira. Ele não fala, ó, se vocês verem aqui, não tem o comprimento da ensecadeira, ele só pede o fator aqui, ó, diariamente. Mas também vai ter um fator bem divertido depois, vocês vão ver. No B, ele quer saber a pressão neutra, tensões verticais totais e efetivas. E no ponto A, ou seja, a gente fez isso anteriormente, e no C, ele quer o fator de segurança em relação à ruptura hidráulica no fundo da escavação. Ou seja, tem que calcular o gradiente hidráulico e o fator de segurança. E se não for suficiente, ele quer praticamente duas soluções. Então vamos começar aí, pessoal. Aqui está a nossa ensecadeira. O que é uma ensecadeira? Basicamente, é uma escavação de grande porte que é feita uma impermeabilização para ser feito, ou às vezes uma construção provisória aqui, ou para construir uma estrutura. Até isso aqui é utilizado muito para fazer ilhas artificiais. Então, se vocês olharem, tem paredes aqui que permeabilizam, e aqui tem uma base que não é totalmente permeável, mas ela auxilia muito durante a escavação. E na questão A, ele quer que nós peguemos e descubra o tanto que vai ter que bombear de água para fora, basicamente, por dia. Para fora, aqui. Então nós temos que calcular a vazão. Bora olhar nosso dado mais importante aí para vazão, pessoal. Aqui o Hzão, que é 26,5. O nosso NF, o nosso ND, nós vamos já contar,
Nosso coeficiente de permeabilidade que estava localizado anteriormente, que é de 5 vezes 10 a menos. Bora então aí, pessoal. Nós temos a formulazinha aqui, ó, coeficiente de permeabilidade, que é 5 vezes 10 a menos 4, vezes o Hzão, que ele vai ser 26,5, vezes a quantidade de redes de fluxo. Vamos contar aí, pessoal, quanto que nós temos. Ó, nós temos aqui a quantidade de redes de fluxo. Lembrando, pessoal, isso daqui ele tem duas montantes indo para uma mesma jusante. Então, tanto faz se você fizer aqui pela esquerda ou aqui pela direita. O importante é fazer por um dos lados. Isso aqui. Então, bora lá, pessoal. Ó, nós temos aqui, ó, uma rede de fluxo, duas redes de fluxo, três redes de fluxo. Você não conta o outro lado, você só conta um lado por vez. Bora contar a quantidade de quedas potenciais que nós temos, que é espaço entre linhas tracejadas, ó. Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então nós temos 7 quedas potenciais aqui, ó. Apesar que a gente não conta aqui, ó, as linhas de fluxo indo para o outro lado, nós contamos as quedas potenciais. Por que que nós contamos, pessoal? É porque é meio que coincidência que o autor conseguiu posicionar aqui, ó, essa rede de equipotencial alinhada nesses dois pontos para cá e para cá. Se vocês olharem aqui, ó, essa queda potencial, essas três aqui, elas não estão conectadas, elas estão meio que separadas. Então, essa linha de potencial aqui, essa linha aqui, essa daqui, são separadas dessa aqui, essa aqui e essa aqui. Bem importante isso. Então agora é só substituir. Vai dar, ó, 5 vezes 10 menos 4, vezes 26,5, vezes 3, sobre 7. Agora, calculando isso aqui, vai dar essa vazão aqui em metro cúbico, 0,0056. Agora é só fazer o agora nós temos que multiplicar isso aqui por 2, porque essa vazão está vindo pelo ambos os lados aqui. Então nós multiplicamos por 2, que vai ser a vazão final. Nós obtemos esse valorzinho aqui. Agora temos que converter para dias, que ele quer saber a vazão por dia. Então nós multiplicamos por 60 segundos, 60 minutos, 24 horas. Nós vamos ter esse valorzinho aqui, pessoal. Agora ele quer saber a pressão neutra, tensões verticais e totais e efetivos aqui no ponto A. Talvez pode dar um pouquinho difícil, mas o ponto A está aqui, ó, bem aqui. Ele seria bem aqui, ó. Aqui seria o ponto A, nessa intersecção aqui, ó, entre essa linha de fluxo e essa linha de potencial. Então ele quer saber aqui, ó, pressão neutra e as tensões verticais totais e efetivas. Então o que nós vamos precisar aqui? Nós vamos precisar, pessoal, aqui do H1, que é a cota aqui de solo que nós temos, que vai ser, ó, daqui até aqui no ponto A. Esse aqui vai ser o H1. Ele vai ser aqui, ó, 13 mais 6. Então o H1 vai ser 19. Muito lindo esse 9 aí. Nós temos agora que achar aqui o HA, que vai ser essa cota aqui de água, que ela é aqui, ó, 13,5, aqui, ó, Hzão A. Nós temos que achar aqui o Hzinho A, que é aqui, a cota aqui do topo do nível da água até aqui embaixo. Isso aqui vai ser, é só somar essas cotas tudo, que vai ser 3,5 mais 13 mais 6, vai dar 32,5. E vai ser o Hzinho A. Vou colocar aqui para referenciar aqui. E é isso, pessoal. A gente depende do peso saturado do solo que tem no enunciado do exercício. E agora é só nós pegarmos e resolvermos. Claro, depois de calcular a perda de carga, etc. Então, vamos começar aí, pessoal. Só trocar aqui. Aqui, ó. A nossa tensão total que nós vamos pegar e começar a calcular
É o peso saturado do solo, vezes aquela camada de solo lá que eu falei, que é igual a 19, mais a densidade da água, que é 10, vezes a camada de água, que é 13,5. Aí você só substitui, faz essa sominha tranquila. A tensão total é 515 kN sobre metro quadrado. Aí nós temos aqui nossa perda de carga, que é igual o Hzão sobre, que é a diferença de cota lá, que é 26,5 da montante para jusante, dividido pelas quedas potenciais, que é 7. Vai dar 26,5 sobre 7, que vai dar 7,78 metros. Agora é só nós pegarmos aqui, ó, e fazer a perda de carga até o ponto A. Se vocês olharem lá no desenho anterior, esse Nzinho, ele vai ser 1, porque da montante até o, o ponto que nós analisamos A, só tem uma linha tracejada. Então, ele vai ser 1. 1 vezes 3,78, 3,78. Agora, se nós calcularmos a pressão, a densidade da água, que é 10, vezes a cota da água, que é 32,75, menos a perda de carga aqui, ó, que é 3,78. A nossa pressão vai ser 277,2 kN sobre metro quadrado. E agora é só nós pegarmos e calcularmos nossa tensão efetiva, pessoal. Vai ser nossa tensão total menos nossa pressão. E é só substituir os valores aí, subtrair, e aqui está a nossa tensão total no sistema. Está a nossa B respondida aí. Agora nós temos que calcular o fator de segurança em relação à ruptura hidráulica no fundo da escavação. O que isso aqui significa, pessoal? Nós vamos ter que calcular o fator de segurança em relação à ruptura hidráulica no fundo da escavação bem aqui, ó, nessa regiãozinha aqui, ó. Tanto que é a única região que tem cota aqui no fundo da escavação. Então, se a gente fosse fazer uma área rachurada, ela seria bem aqui. Então, é aqui que nós vamos pegar e nós vamos fazer o cálculo da nossa questão C. Bem tranquilinho. Então, ó, nosso valor importante aqui, nosso Lzão, que ele vai ser 4. E a partir daí a gente consegue fazer nossos cálculos de boa. Aqui está o nosso cálculo todo na nossa cara, mas nós já vimos esse cálculo todo anterior, pessoal. Aqui está gradiente hidráulico, que é a perda de carga sobre comprimento do maciço sobre 4. E nosso gradiente hidráulico aqui vai dar 0,945. Nosso gradiente hidráulico dá pela fórmula da peso do sal saturado menos o peso da água dividido pelo peso da água, que vai dar aqui o resultado 1. Aqui o nosso gradiente hidráulico está dando menor que 1, então não vai acontecer a ruptura hidráulica aqui. Só que quando nós formos aqui calcular o nosso fator de segurança ali em cima, o que acontece? Quando a gente for fazer o cálculo, 1 dividido por 0,945, vai dar que não está ok. O que acontece, pessoal? Uma estrutura dessa, de tamanho porte, é meio complicado você ter um fator de segurança tão baixo, porque é uma grande escavação, tem muitos esforços ali. Então, você teria que dar uma solução para isso aqui. Você não poderia simplesmente ignorar. Se isso aqui já está executado, então você já tem que pensar uma solução de imediato. Se você também perde mencionamento, você vai ter que fazer alterações no nosso sistema. Existem aqui duas soluções possíveis. Uma dessas soluções, no caso aqui seria a questão D, aqui está C. Só corrigir isso aqui rapidinho. Aqui, ó. Questão D, perfeito. Primeira opção, fazer um filtro aqui na base da escavação. Ele vai alterar o comportamento aqui do nosso fluxo, porque já que tem permeabilidade diferente, e às vezes pode acabar resolvendo esse problema aqui na parte inferior. E a outra solução que nós podemos ter é essas estacas aqui, pessoal. Nós pegarmos e aprofundarmos elas mais. Isso aqui também alteraria o comportamento, às vezes ao ponto de tornar satisfatório e resolver nosso problema. Essas são as nossas duas respostas da questão D. E é isso mesmo, pessoal. Muito obrigado por assistir a aula. Ela está bem comprida mesmo, mas eu queria responder bem detalhadamente cada exercício. O último já estava bem tudo na cara, então não deu nem a emoção de explicar.
Mas é isso mesmo. Muito obrigado. Qualquer dúvida, entre em contato, por favor. Valeu.